Nessa atual conjuntura que nós estamos passando, né? Nós estamos vendo as coisas acontecerem. Ontem, nos Estados Unidos da América, né, a gente está vendo a manobra desses personagens aqui no Brasil para poder tentar escapar dos Estados Unidos, mas eu posso garantir para vocês, eles vieram com carga pesada agora. A imprensa americana, né, parte da imprensa americana, já vem pontuando todas as barbaridades que Alexandre de Moraes e alguns dos seus pares aí fizeram com cidadãos americanos. Esse é o grande X da questão, que o presidente Trump, Marco Rubio, todas essas autoridades não admitem. Ele foi querer fazer podemos dizer, uma limitação das redes sociais aqui no Brasil, atingindo também pessoas fora do Brasil, lá nos Estados Unidos da América. A revista Newsweek, né, expôs a situação daquela brasileira que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana e complicou muito a situação de Xandão ainda mais. A própria Globo já fala a respeito desses problemas que ele vai enfrentar aqui, tá? Vou mostrar. Se a Globo tá tão desesperada assim, imagina, e a gente vai falar sobre a saúde do presidente Bolsonaro, já vai compartilhando esse vídeo, maceta o dedinho aí no like, ajuda a compartilhar, a engajar aqui dentro do YouTube e vem fazer parte da nossa família. Isso aqui não é... Olha, é sem palavras a gente dizer um negócio desse. O presidente Bolsonaro chegou a parar de respirar. Só que está acontecendo um problema, gente. Um problema que eu vou falar aqui para vocês. Nessa espetacularização que Alexandre de Moraes tenta fazer com o presidente, olha só, toda vez que o presidente passa mal, ele está na casa dele, ele passa mal, vamos lembrar que dias atrás ele passou por uma cirurgia extremamente incisiva. Tudo isso reflexo de um sujeito que tentou assassiná-lo, né? Ninguém sabe ainda quem foi o mandante, não deixaram investigar. Não é um louco, um doido do sistema, né? E ele era do PSOL. Ele era do PSOL. Tudo isso aí, né? A gente fica consternado. Só que aí o que acontece? Ele passa mal, tem que informar o Alexandre de Moraes, para ele mandar aqueles 20, 30 carros da Polícia Federal, helicóptero e tal. E o prazo, que a gente sabe, ele ficou 10 segundos sem respirar. 10. Ex-presidente deixou a prisão domiciliar e seguiu para o hospital Death Star. Vou mostrar aqui para vocês. Esse prazo é determinante para o presidente Bolsonaro conseguir um atendimento rápido, até chegar essas 20 viaturas para fazer aquela espetacularização, helicóptero chegar também, tudo isso, a gente sabe qual que é o intento. Qual que é o intento? Aqui o presidente Bolsonaro passou a noite no hospital, acho que está lá ainda, né, recebendo todos os cuidados, pressão arterial baixa. É um absurdo. É um absurdo que esse homem está passando. E vamos lembrar, foi o melhor presidente que essa nação já teve. Aqui está o Flávio Bolsonaro explicando ontem à noitezinha, né, todos esses fatos aí. Aqui em frente ao hospital onde está internado o presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro vem falar com a imprensa. A gente não consegue chegar nele. Vocês têm que ir atrás, gente. Ó, Aqui, ó, pra cá. tá bom, beleza, Bruno, agora ele chegou já. Entra mais. Não, tem que entrar nesse aí. Aí, boa noite aí, só para dar uma satisfação para vocês. Vim agora visitar o meu pai. A Michelle está lá com ele. Relatou um pouquinho como é que foi o episódio em casa. Passa o celular aí, amigo. Aqui, ó. Eu estou lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço dele que evolui. E hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele, ele teve um episódio de vômito a jato, né,
com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso. Um vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite de observação aqui no hospital, né, e não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando aí, é a questão psicológica, o desgaste, é um massacre do dia a dia, é uma tensão o tempo inteiro, né, que fazem sobre ele. Todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa, reclamando, né, com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, como que se defendendo. O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível, esses caras não conseguem enxergar, eu estava fora do Brasil, não admito, você está respondendo por isso, não tem nada meu. Isso na verdade, uma reação de uma pessoa normal, de quem está indignado, que sabe que é inocente, né? E eu queria pedir aqui de público, né? Porque, mais uma vez, eu tenho para mim que há muita questão emocional, massacre o tempo inteiro em cima dele, policial cercando a casa como se ele fosse fugir em algum momento, abrindo mala do carro da Michelle na hora de levar a criança no colégio, para mostrar que não tem ninguém no capô de um Fusca, né? Mal cabe um animal. Tem que abrir, os policiais cumprindo ordem, lógico, tem que abrir para mostrar que não tem nada. Então é um massacre psicológico. Eu queria fazer um pedido de público aqui, né? Até terrorista da trégua tem alguma guerra, né? Então eu quero pedir pro terrorista aí dar uma pausa um pouco. É inacreditável. Os caras verificaram o porta-luva de um Fusquinha. Quem já teve Fusquinha? Porta-luva é isso aqui. Eles verificaram se o presidente Bolsonaro estava no porta-luva. Se o presidente Bolsonaro estava no porta-luva. Eu estava acompanhando o programa do Alan dos Santos ontem, né? Com o Lacombe, o Max. Foi um policial muito bem preparado, né? Policial federal. Que aposentou agora recentemente, ele estava falando, questão tal da polícia. Nós sempre tivemos admiração na Polícia Federal. Muita admiração. Mas hoje a gente vê como que está essa entidade. Será que o policial federal não tem a noção desculpa a palavra, mas não são do ridículo. O cara querer checar um porta-luva. Um porta-mala de um Fusquinha. Um homem com todos esses problemas de saúde, ele vai se esconder num porta-malas de um Fusquinha. Ah, não, né, gente? Ah, não. Quando a gente lembra a situação, a gente entrar aqui no caso da Flávia, né, brasileira, que repercute nos Estados Unidos, vocês entenderem aqui, isso aqui é totalmente autoexplicativo. De 34 juízes do STJ, o Lula e o PT indicou 28. De 34, ele indicou 28. No STF, na atual conjuntura, ele indicou 8. No TRF, 27 juízes, 22 indicados pelo PT. Desembargadores são 141. 141 desembargadores. 92 indicados pelo PT. E agora ele vai indicar mais 2 para o STM. Que eles falaram que vão julgar se Bolsonaro perde ou não a patente. Não era nem pra gente estar discutindo esse negócio de papuda. Porque nem preso o Bolsonaro devia estar. Ele é um refém. Ele é um refém. Você imagina um homem, na idade dele, passando o que passou, ter que sofrer todas essas acusações, para os militantes de Lula ficar mentindo à vontade na internet, para
eles poderem ter uma razão e um motivo para tirá-lo da vida política. Ele não pode usar redes sociais. O Lula sempre pôde preso lá e com crimes reais. Mas olha aqui, ó, a conjuntura da nossa justiça. Olha a conjuntura da nossa justiça. Não, a gente precisa pegar e dar espaço pro Lula. Então a gente tira ele do cenário, não deixa ele usar redes sociais, para ver se ele cresce. Aí ele tá dando gás de graça, fazendo toda aquela farra com o dinheiro público, para ver se levanta a imagem dele. E aí toma-lhe pesquisa, toma-lhe pesquisa, toma-lhe pesquisa. Cara, o sistema é muito previsível. É muito previsível. Você não precisa nem entender muito de política para saber certo o que está acontecendo. Aí vem os americanos, a Flávia colocou aqui, o caso dela explodiu a bolha, explodiu mesmo, essa grande brasileira, que sofreu nas mãos de Alexandre de Moraes, né? Não, os americanos estão interferindo na nossa soberania. Está interferindo na nossa soberania, tá? Tá mesmo? A revista Newsweek, parte da imprensa americana, colocou: um ministro do Supremo Tribunal Federal emitiu mandado de prisão para Flávia Magalhães, uma cidadã naturalizada norte-americana, residente na Flórida, por causa de postagem nas redes sociais críticas ao presidente e ao judiciário do Brasil. Suas postagens não violaram a lei dos Estados Unidos, nem as regras da plataforma. Mas o juiz, Alexandre de Moraes, ordenou sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Ela não é... Ela é brasileira, mas ela é naturalizada americana. A Newsweek, que é uma das maiores revistas dos Estados Unidos, entrou em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o STF no Brasil para comentar por e-mail fora do horário normal de expediente numa terça-feira. Em um jogo estão questões fundamentais de soberania, discurso e precedente. Se um juiz estrangeiro pode criminalizar a expressão política feita legalmente em solo americano, se os cidadãos americanos mantêm as proteções da primeira emenda quando suas críticas online visam os líderes de outro país, e se os tribunais dos Estados Unidos permitirão que as ordens abrangentes do Brasil se estendam além das fronteiras, o resultado pode definir a extensão do poder que os governos estrangeiros têm ao policiar plataformas digitais e moldar limites da liberdade de expressão global. Flávia Cordeiro é uma cidadã americana, nascida no Brasil, que mora em Pompano Beach, com um filho de 18 anos. Há 22 anos ela mora nos Estados Unidos. Faz 22 anos que ela está nos Estados Unidos. A disputa surge de postagem que ela fez pela primeira vez em 2022, enquanto estava na Flórida, criticando o judiciário brasileiro. Em dezembro de 2023, depois de entrar no Brasil, pelo aeroporto de Recife com seu passaporte americano, Flávia alega que foi informada que seu passaporte brasileiro estava sob restrição e sinalizado como irregular. Ela disse que o ministro Moraes tratou isso como o uso de um passaporte falso, piorando seu status legal. Em fevereiro de 2024, o Supremo decretou sua prisão preventiva. Ela foi representada no Brasil pelo advogado Paulo Faria, o mesmo advogado que defende o deputado Daniel Silveira. Faria argumentou que a detenção de Magalhães foi politicamente motivada, observando que repetidos pedidos da defesa para acesso aos autos do caso foram negados. Os registros da Polícia Federal brasileira confirmaram mais tarde que ela havia entrado no Brasil de maneira legal. Apesar da ordem de detenção da Suprema Corte, ela conseguiu retomar a Flórida no início de 2024, onde reside atualmente. Ela ficou todo esse tempo aqui sem poder sair do Brasil e voltar para sua casa lá nos Estados Unidos. Olha que absurdo. Em 30 de agosto, Moraes ordenou a suspensão da plataforma. Eles contam todo o histórico aqui de Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos alertou formalmente o Brasil que ordens judiciais estrangeiras não têm força legal dentro dos Estados Unidos. No centro do conflito está um litígio de um tribunal federal da Flórida, movido pela Rumble e a Trump Media Technology, contestando ordens de Moraes. Em maio de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta a Moraes, afirmando que tais diretrizes, quando destinadas a pessoas ou plataformas dos Estados Unidos, não podem ser aplicadas de acordo com a lei americana. Olha, muita coisa a falar, mas muita coisa a se preservar, tá? Vocês entendem o momento. Mas como diz o Rafael aqui, ó, Xandão
se meteu num vespeiro que, olha, gigantesco. E a Globo? Olha o que a Globo fala aqui, ó. A respeito. Vai vir, meus amigos. Conforme eu disse ontem, as sanções vão ser reveladas a semana que vem. Lá na reunião do Lula na ONU. Os Estados Unidos liberou. Eu acho que é para eles passarem uma vergonha gigantesca, né? Liberou o passaporte do Lewandowski, que ele está proibido de entrar nos Estados Unidos, né? Talvez seja para dar uma bela notícia para o Lewandowski aí. Eu vou trazer isso aí em outro vídeo. Vamos ver aqui a Globo. Acham que deve vir sanção mais Magnitsky para parente de ministro, esse é um ponto, e mais sanção de visto para segundo escalão do judiciário que ajudou no julgamento. Por exemplo, o que eu ouvi, tá? Por exemplo, juízes assistentes, porque esses votos longuíssimos, eles são feitos com a ajuda dos juízes que atuam nos gabinetes dos ministros, que colaboram muito com eles, tal. E aí eu ouvi que as próximas sanções de visto e uma eventual Magnitsky viriam nessa linha. Enfim, isso não depende da vontade também de quem está lá fazendo isso contra o Brasil. E tudo isso será anunciado a semana que vem, com o Lula na ONU, conforme eu disse, né, que é para realmente ele saber com quem o Lula, né, e muitos desses personagens estão mexendo. Então, falando assim, não, essa semana deixa. Eles estarão aqui a semana que vem. Aí a gente dá a notícia pessoalmente. Diferente do Lula, né, que adora bravatar pelas costas do Trump. Ele usa esses comícios que ele está fazendo, né, para poder, ô Trump, fala manso comigo. Semana que vem ele vai falar mansinho com o Trump. Pode ter certeza, né, que os Estados Unidos preparam uma boa e bela surpresa para esses personagens. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, maceta o dedinho aí no like, solta o dedinho que ajuda a engajar aqui na plataforma e vir fazer parte da nossa família. Daqui a pouco eu tô de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.